Os campos de concentração estão presentes na história da Alemanha nazista desde o momento em que Adolf Hitler ascendeu ao poder desse país em 1933. Neste ano foi aprovada pelo governo a construção de campos de concentração para conter os grandes adversários políticos dos nazistas, os sociais-democratas e comunistas. O primeiro campo de concentração nazista foi o campo de Dachau, que recebeu social-democratas e comunistas. Apesar da maioria judaica de prisioneiros, a história dos campos de concentração nazistas está muito relacionada a outros grupos que não eram de judeus. Os primeiros campos nazistas foram designados para receber doentes mentais, deficientes físicos, criminosos e etc. Os judeus só começaram a ser enviados para campos de concentração a partir de 1938, quando foi realizado na Alemanha um pogrom contra eles conhecido como Noite dos Cristais. Nesse momento, os campos de concentração nazistas tomaram a sua face mais cruel, utilizando os judeus como mão de obra escrava e executando-os nas câmeras de gás. Apesar disso, é importante afirmar que, mesmo antes, os nazistas já executavam pessoas nos campos de concentração durante o programa de eutanásia, conhecido como Action T4, e voltado para a execução de deficientes físicos e mentais, com o objetivo de formar uma sociedade pura. Nesse programa de eutanásia, foram mortas cerca de 70 mil pessoas, principalmente em câmaras de gás de monóxido de carbono. Os campos de concentração nazistas não surgiram inesperadamente, mas foram frutos de planejamento e premeditação. Isso é constatado pelo fato de que, ao longo de sua carreira política, Hitler discursou sobre a necessidade da construção desses campos para abrigar os judeus. Holocausto, ou Shoah para os judeus, é o nome que se dá ao genocídio promovido pelos nazistas contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ao longo dessa guerra, foram mortas pelas ações dos nazistas cerca de 6 milhões de pessoas judias. Estima-se que o número seja maior devido às falhas de registros. O Holocausto foi a conclusão de um processo de violência e exclusão promovido pelos nazistas contra os judeus desde a década de 1930. A realização do Holocausto foi-se em etapas diferentes, que incluíram o fuzilamento de judeus por meio dos grupos de extermínio e, finalmente, a execução destes por meio das câmaras de gás, construídas nos campos de extermínio. As câmaras de gás foram implantadas nesses locais quando os nazistas perceberam que o fuzilamento não era um meio de execução adequado. Assim, foram desenvolvidos 6 campos de extermínio, cujo intuito era promover a execução de judeus em larga escala. Os campos eram Auschwitz, Biljetsk, Chelmno, Majdanek, Sobibor e Treblinka, todos localizados na Polônia. Outros campos construídos pelos nazistas são classificados pelos historiadores como campos de concentração ou campos de trabalho. Nesses locais, os judeus eram colocados para trabalhar e ficavam em instalações de péssima condição. Eram sujeitos a maus tratos e recebiam uma alimentação muito pobre. Os judeus eram espancados por motivos fúteis, e prisioneiros eram sumariamente executados quando cometiam um delito ou mesmo sem cometer nada de errado. Os historiadores do Holocausto estimam que nos 6 campos de extermínio tenham morrido aproximadamente 1,2 milhões em Auschwitz, em Treblinka 800 mil pessoas, Belzec 600 mil pessoas, Chelmno 300 mil pessoas, 250 mil pessoas em Sobibor e 80 mil pessoas em Majdanek.
Os horrores do Holocausto e os atos cometidos nos campos de concentração nazistas eram do conhecimento de muitos já durante a Segunda Guerra Mundial, mas somente após o conflito é que maiores detalhes sobre o Holocausto foram difundidos pelo mundo.